Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, do seu curso técnico em enfermagem. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Enfermagem em Clínica Médica. Nesta aula, vamos dar continuidade à aula anterior. Estamos falando do item 9 do seu material, assistência de enfermagem nas gastrointestinais, nas regiões gastrointestinais e sistema digestório. E vamos especificamente falar sobre úlceras pépticas. Falamos na aula anterior sobre gastrite. Vamos entender o que é uma úlcera péptica. Tá claro ou não? Vamos lá? Bem, a úlcera péptica, já para você ter uma ideia bem mais clara sobre isso, ela pode ser uma evolução da gastrite, mas pode ser também um outro tipo de fator que está associado ou parecido com o desenvolvimento também da gastrite. E a úlcera é quando causa literalmente uma ulceração, uma ferida na mucosa gástrica. Então nós temos a parte gástrica e a partir daí nós temos o início do intestino delgado. Então temos duodeno, jejum, ilho e nesse sentido a continuação do intestino delgado para fazer absorção e posteriormente intestino grosso para fazer, obviamente, a absorção de água e a produção das fezes. Nesse sentido, então, nós temos, quando existir uma ulceração, essa úlcera péptica ela pode ser uma úlcera gástrica, essa úlcera péptica pode ser uma úlcera duodenal, por exemplo, que esteja lá no duodeno. Então compreenda-se que quando tiver no processo já de lesão, isso é uma ulceração, e aí, é claro, será uma úlcera péptica que tem algumas diferenciações da gastrite, como vamos ver nessa aula, ok? Vamos lá então. Visualizando por um endoscópio, por uma endoscopia digestiva alta, nós conseguimos visualizar aqui, por exemplo, ok, na mucosa lá do estômago, esse tipo de lesão com um microscópio, tá? Com microscópio não, com uma câmera. E nesse sentido, nós conseguimos visualizar a mucosa gástrica e também uma lesão bem localizada que formou uma ulceração literalmente na mucosa gástrica. E na parte duodenal, nós temos esse tipo de lesão aqui mais esbranquiçada, com outra coloração também. E nesse sentido, nós conseguimos visualizar que há até tecido que está evoluindo aqui para a morte. Então, nesse sentido, a partir daqui pode existir um sangramento bastante expressivo e importante na mucosa gástrica, ok? Nesse caso, da mucosa duodenal. Vamos lá. O que é, então, professor, uma úlcera péptica? Uma úlcera péptica são definidas como lesões erosivas, ok? E perda de tecidos da mucosa gástrica ou intestinal. Nesse sentido, elas caracterizam como surtos de ativação e períodos de calmaria também. Então, a úlcera péptica ela tem uma ativação e depois ela ameniza. Tem uma ativação, traz dor, traz incômodo, depois ameniza. Então, essa é uma diferença da úlcera péptica, ok? Relacionado com a gastrite. E tem uma evolução crônica, evolui sempre de maneira mais crônica ao longo do tempo. As áreas mais acometidas pelas úlceras pépticas são o estômago e o duodeno, ok? Que é a primeira porção do intestino delgado, já depois do estômago. A úlcera duodenal, ela constitui a forma predominante das úlceras pépticas, tá claro? Que mais? A úlcera duodenal, ela está associada a uma hipersecreção, uma secreção em grande quantidade de ácidos, ok? E pepsina lá pelo estômago, que vão contribuir com o suco gástrico, que ao chegar no duodeno causam essas lesões e as ulcerações. Então existe uma produção exagerada, muito aumentada, uma hipersecreção de ácido, e quando chega no duodeno, o duodeno não está preparado literalmente para receber essa acidez toda. Nesse sentido, o ácido ele começa a fazer uma degeneração local lá no duodeno. Tá claro? A úlcera gástrica ela está relacionada com o aparecimento de uma lesão. Já nasceu de um processo de gastrite, pode ser até no mesmo lugar, devido principalmente a uma deficiência dos fatores de proteção lá da mucosa gástrica e contra também a ação do ácido clorídrico. Nesse sentido, você consegue visualizar aqui a produção exagerada do ácido clorídrico e também do ácido lá na mucosa gástrica vai contribuir tanto para a úlcera péptica gástrica quanto para a úlcera péptica duodenal. Tanto as úlceras
duodenais quanto as gástricas, elas resultam da interação de vários fatores. Exemplo, genéticos, ambientais e fatores emocionais. Ok? Genéticos que vão estar ligados literalmente à pessoa, à família, à herança genética que vem de pessoa a pessoa. Fatores ambientais, fatores externos ao nosso organismo. Exemplo, tabagismo, alcoolismo, ok? Ingerir café em muita grande quantidade, ácido acetil salicílico, que é o AS, ingestão desordenada do AS, na presença também de bactéria H. pylori, que é o Helicobacter pylori. Então pode existir, por fatores ambientais, o desenvolvimento de uma úlcera péptica. Nesse sentido, você consegue visualizar da aula anterior que existem fatores que são idênticos aos fatores de desenvolvimento da gastrite. E existem ainda, além dos genéticos ambientais, existem os fatores emocionais para o desenvolvimento das úlceras pépticas, que é o estresse, emoções de maneira geral, ansiedades e manifestações relacionadas à vida afetiva. Esses processos vão contribuir também para o aparecimento da úlcera péptica. Quais são os sintomas, professor? O que a pessoa sente quando tem uma úlcera péptica? A dor, ela é muito mais frequente, ok? Manifesta-se através de uma dor tipo queimação por conta da corrosão, tipo cólica, literalmente, intestinal, ok? Ela está relacionada quase sempre à alimentação. A dor está relacionada com a alimentação e vai diferenciar também em relação à localização. A úlcera gástrica, especificamente, a dor ela inicia-se na região epigástrica e irradia-se para o rebordo costal, ok? Então ela vai iniciar na região epigástrica e vai trazer aí uma dor lá para o rebordo costal, como se tivesse uma dor aqui e uma dor na mesma região lá nas costas, ok? O que mais? A presença do alimento no estômago causa dor. Então aqui você já consegue diferenciar os sintomas entre as úlceras. Se a úlcera péptica está no estômago, traz dor quando tem presença de alimento, tá claro? Então nesse sentido você consegue visualizar também que é bem parecido com a gastrite. Traz também a úlcera péptica, enquanto que os vômitos podem aliviá-la. Então na úlcera gástrica, quando ele se alimenta, dói no estômago, ok? Úlcera gástrica, péptica gástrica. E quando ele vomita, tem alívio. Nesse sentido, tem um esvaziamento da mucosa gástrica e, obviamente, vai trazer um alívio. Por outro lado, a úlcera duodenal, ela irradia-se para o flanco direito. Então, ele tem dor, literalmente, nesse local, e tem uma dor irradiada para o flanco direito, ok? Que é essa lateral do abdômen. E acontece quando a pessoa, literalmente, está com o estômago vazio. Então, quando ela come, se for gástrica, tem dor. Se for duodenal, ela tem alívio, ok? Então, acontece quando a pessoa está com o estômago vazio. Então, se ela não come nada, ela não tem dor, ela tem uma úlcera gástrica, não come nada, não vai sentir dor. Se ela tem uma úlcera duodenal, esse processo vai gerar um alívio também, ok? Quando estiver vazio. Então, a ingestão de alimentos alivia o sintoma da úlcera duodenal. Na úlcera gástrica, causa dor. Essa diferença fica clara para você. Outras manifestações clínicas, elas podem acontecer como náusea e vômitos também. E em casos mais graves da úlcera duodenal, observa-se hemorragia nas fezes, que chamamos de melena, vômitos e hematêmese, que é o vômito com sangue. Nesse quadro aqui, conseguimos ter as diferenças bem claras entre a úlcera duodenal e a úlcera gástrica, ok? Então, úlcera duodenal, úlcera gástrica. Em fatores de idade, ao duodenal de 30 a 60 anos e a gástrica acima dos 50 já pode aparecer. Em relação à secreção, a duodenal tem uma hipersecreção ácida. Na gástrica tem normal até mesmo hipossecreção. A frequência é muito maior relacionada à úlcera duodenal do que a úlcera gástrica. A abrangência, todas as classes sociais, a gástrica no fator econômico menor. Ok? Por conta principalmente da alimentação, como falamos na gastrite, e vão ser os fatores relacionados. O estado nutricional na duodenal é nutrido, na gástrica é desnutrido, por conta dos aspectos relacionados a muita dor quando se alimenta. Outra questão importante é que na duodenal a presença dos vômitos são incomuns e os vômitos na gástrica são comuns, na úlcera péptica gástrica. A presença de hemorragias na úlcera duodenal vão aparecer lá nas fezes, na presença de sangue nas fezes, que chamamos de melena, e na gástrica vai aparecer nos vômitos, na hematêmese.
E também na duodenal, episódio de dor. Então, de 2 a 3 horas após as refeições, traz dor, ok? Então, a presença, episódio de dor, 2 a 3 horas após as refeições. E a gástrica, 30 minutos após ingerir a refeição. Ele comeu, daqui a pouco já começa a ter dor, ok? Ingestão de alimentos. Quando se alimenta, a duodenal traz um alívio à dor, quando ele se alimenta, ok? E depois, quando esvaziar, vai trazer a dor. E, obviamente, a gástrica não há melhora ou aumento da dor quando está em ingestão de alimentos, que vai doer um pouco depois. Quais são as complicações, professor? As duas complicações mais temidas pelos clientes que têm úlceras pépticas são sangramento e perfuração dessa mucosa gástrica, literalmente causando aí uma perfuração e extravasamento do suco gástrico e alimentos do estômago ou do duodeno para literalmente a cavidade abdominal. Pode acontecer, professor? Pode, é mais raro, mas pode, ok? Essa úlcera ela deve ser tratada cirurgicamente, ok? Somente cirurgicamente que a faz. Quais são os cuidados de enfermagem, então, que faremos para os pacientes que estejam internados com úlceras pépticas? Fazer no mínimo 4 refeições diárias, que é o recomendado, em intervalos regulares e mastigar bem os alimentos, justamente para facilitar o processo digestório e absorção e não ter a desnutrição como na úlcera gástrica. Evitar frituras, ok? Condimentos, pimenta, alho, cebola, evitar refrigerante, evitar café, evitar chá, evitar bebida alcoólica, tabaco também. Modificar o estilo de vida, é muito importante esse processo, visando aí a diminuição do estresse. Não fazer uso de comprimidos sem prescrição médica ou qualquer medicamento sem prescrição médica. Observar a presença de sangue, que pode acontecer no vômito ou também nas fezes. E nesse sentido você consegue visualizar essa diferenciação importante da úlcera péptica gástrica e a úlcera péptica duodenal. Agradeço muito a sua atenção sobre esse conteúdo importante sobre as úlceras e aguardo você na próxima aula.